Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, mais uma vez com muita alegria, aliás, muita alegria. E nosso programa de hoje é a continuação do estudo do livro Obras Póstumas, no capítulo A Minha Primeira Iniciação no Espiritismo, onde Kardec coloca lá tudo o que ele teve de contato com a espiritualidade, seja direta, seja indiretamente, e falando a respeito dos mais variados assuntos que envolviam aquele início de codificação da nossa querida e amada doutrina espírita. E eu disse que com muita alegria, porque quarta-feira passada eu não consegui mandar o estudo do livro Obras Póstumas, porque eu fiz uma cirurgia no intestino na quarta-feira passada, então foi tanta coisa para preparar que acabou não dando tempo realmente para fazer esse estudo. Mas eu tenho certeza absoluta que vocês, como corações caridosos que são, vão desculpar esse amigo aqui. E já adiantando que eu estou muito bem, graças a Deus, foi tudo muito bem. E vamos em frente. Eu lembro o que o Eduardo Araújo costuma me dizer: não se preocupe, lembra, se fosse um homem de bem teria morrido. O desencarne não nos preocupa e vocês sabem disso. Muitas vezes o que nos preocupa mesmo são as pessoas, né, que a gente vai deixar momentaneamente, é claro, mas vai deixar e fica preocupado como é que vai ser a sequência da vida dessas pessoas. Mas como Deus é Pai de todos nós e nos ama infinitamente e cuida de nós de uma maneira muito especial, então a gente tem que começar a não ficar grilado com esse tipo de coisa. Se eu tivesse que desencarnar, certamente minha esposa e minha filha não iam ficar abandonadas, entregues, nada disso. Mas, se fosse um homem de bem, teria morrido, né, Eduardo? Então, vamos em frente, vamos trabalhar, vamos dar sequência ao estudo do livro Obras Póstumas, dentro do programa Luz na Penumbra. Todas as quartas-feiras, às 21 horas, temos o estudo de Obras Póstumas, reprises às quintas-feiras, 3 horas da manhã e 6 horas da manhã. Dando sequência, então, ao estudo, temos mais uma conversa, digamos assim, entre Kardec e a espiritualidade, e Kardec intitula A Igreja. O médium é Senhor Da, não sei exatamente quem é o médium, mas é Senhor D.A., alguma coisa, enfim. Em Paris, 30 de setembro de 1863. Olha, esse texto é muito interessante, muito interessante. É um espírito que nos passa. Vamos ao texto. Eis-te de volta, meu amigo, e não perdeste o teu tempo. Há obra ainda, pois não deves deixar se enferruje a tua bigorna. Forja armas bem temperadas. Repousa do trabalho feito, empreendendo trabalhos mais difíceis. Todos os elementos serão postos ao teu alcance, à medida que for necessário. Nós vamos aqui de parágrafo em parágrafo, porque essa mensagem ela tem várias características. Uma delas é exatamente, olha, eis-te de volta, meu amigo, e não perdeste o teu tempo. Há obra ainda, pois não deves deixar se enferruje a tua bigorna. Ou seja, está falando aqui esse espírito que Kardec é um espírito que já trabalhou anteriormente em outras encarnações, exatamente nesse trabalho de esclarecimento
da verdade, trazer a verdade a nós, espíritos ainda inferiorizados, que temos uma visão muito pequena, muito tacanha. Então esse espírito está dizendo, olha, você está de volta, é isso aí, e continua na obra, porque não deve deixar que se enferruje a tua bigorna. Forja, bigorna é uma espécie de mesinha pequena de aço, normalmente de aço, onde você coloca uma peça de aço também, enfim, no fogo, pega lá com um alicate essa peça e vai martelando e forjando, por isso é forja, né? Forjar, botando no molde, na forma que você deseja aquele ferro. Então, é em cima da bigorna que se bate para forjar esse aço. Forja armas bem temperadas, repousa do trabalho feito, empreendendo trabalhos mais difíceis. Ou seja, ele já tinha esse espírito que animou Kardec há quase 200 anos, ele já tinha trabalhado. Ele está repousando dos trabalhos executados, ou do trabalho feito, como ele diz aqui, empreendendo trabalhos mais difíceis. E é assim que acontece. Quando o espírito consegue um certo grau de evolução, ele vai se candidatando para tarefas cada vez mais especiais, mais difíceis, que não é qualquer espírito que consegue realmente levar a termo, concluir certos trabalhos. Então, se a gente for olhar, qual o espírito que teria capacidade de fazer o que Hippolyte Léon Denis Rivaio ou Allan Kardec fez com a doutrina espírita? Um homem que dormia em torno de 3 horas por noite, trabalhava incansavelmente para nos trazer a luz, a verdadeira luz, a luz do Espiritismo, clarear o Evangelho de Jesus. É isso que esse espírito tinha capacidade de fazer e que, sinceramente, se você olhar em volta, dificilmente vai encontrar alguém que tenha essa capacidade. Eu não conheço ninguém mais capacitado do que Elias, João Batista, Ian Rus, Hippolyte Léon Denis Rivaio, resumindo todos em Allan Kardec. Não é? Todos os elementos, termina aqui esse primeiro parágrafo, o espírito, serão postos ao teu alcance à medida que for necessário. É exatamente isso que acontece na vida de cada um de nós. Todos os elementos, tudo aquilo que a gente precisa é colocado à disposição, à nossa disposição, à medida que forem aparecendo as necessidades. Se eu tenho necessidade de andar 10 quilômetros, talvez eu não precise de um carro, talvez eu precise de uma bicicleta. Então, a espiritualidade pode me conceder uma bicicleta para eu andar 10 quilômetros. Se for 1 quilômetro apenas, eu posso ir a pé. Agora, se for 100 quilômetros, 200 quilômetros, 1000 quilômetros, a espiritualidade vai me conceder, vai me permitir isso para cumprir esse tipo de tarefa. Vamos lá. Não é para, eu quero fazer um passeio de férias. Não tem nada a ver. É para cumprir a tarefa. E eu estou dando exemplos assim diretos para a gente poder entender o que realmente esse espírito está querendo dizer. Então, para cada necessidade, a espiritualidade nos concede a instrumentação, a ferramenta ou as ferramentas necessárias. Ok? Vamos ao segundo parágrafo. É chegada a hora em que a igreja tem de prestar contas do depósito que lhe foi confiado, da maneira por que pratica os ensinos do Cristo, do uso que fez da sua autoridade, enfim, do estado de incredulidade a que levou os espíritos. A hora é vinda em que ela tem de dar a César o que é de César e de assumir a responsabilidade de todos os seus atos. Deus a julgou e a reconheceu inapta daqui por diante para a missão de progresso que incumbe a toda a autoridade espiritual. Somente por meio de uma transformação absoluta lhe seria possível viver, mas
resignar-se a ela, a essa transformação? Não, pois que então já não seria a igreja para assimilar as verdades e as descobertas da ciência. Teria de renunciar aos dogmas que lhe servem de fundamentos para volver à prática rigorosa dos preceitos do Evangelho. Teria de renunciar ao poder, à dominação, de trocar o fausto e a púrpura pela simplicidade e a humildade apostólicas. Ela se acha nesta alternativa: ou se suicida, transformando-se, ou sucumbe nas garras do progresso, se permanecer estacionária. Meus irmãos, aí ele começa a falar, esse espírito começa a falar a respeito da igreja. Que igreja? É óbvio que ele fala aqui da igreja tradicional à época, a igreja dominante dos povos, pelo menos dos povos ocidentais, não é? Porque a gente sabe que no Oriente era outra história. E o espírito, ele traça um perfil muito interessante da igreja à época. Vamos separar também, é bom que nós separemos. A igreja católica de hoje não tem praticamente nada a ver com a igreja católica da época de Kardec, do século XIX. A igreja ela teve que se reinventar, teve que se reformular. Nós vemos aí padres com um discurso que, se você fechar os olhos, você vai falar, é um espírita falando. Porque, na verdade, ou eles estudam atualmente, nesta encarnação, o espiritismo, ou foram preparados, o que eu acredito ser mais certo, foram preparados antes de reencarnarem para a missão que eles têm hoje na Terra. Porque é uma missão para eles. Tem padres aí que reúnem milhões de pessoas, que cativam milhões de pessoas. Nós vemos nos meios espíritas sendo divulgados pensamentos, frases, textos e até livros de padres católicos. Não há mal nenhum nisso. O espiritismo, ele não é sectário. Não estamos aqui defendendo a religião espírita, mas sim a filosofia que nos eleva, que nos torna homens de bem, como lembrou Kardec, que a melhor religião é aquela que transforma os seus adeptos em homens de bem, em seres melhores. Isso é o que importa. Não importa se é desta ou daquela denominação. Mas, meus queridos amigos e irmãos, se você chegou agora ou agora há pouco, não sabe que programa é esse, o programa é o Luz na Penumbra, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 21 às 21h55, sempre com 2 blocos de 25 minutos, cada bloco desse trazendo um estudo diferenciado, ou é o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Revista Espírita, Céu e Inferno, Obras Póstumas, a Gênese, enfim, vários livros da codificação em que nós temos aqui o prazer de estudarmos juntos com vocês, de segunda a sexta, no Luz na Penumbra, das 21 às 21h55. E o nosso programa vai ao ar todas as quartas-feiras, das 21 às 21h25, com o estudo do livro Obras Póstumas. Estamos estudando o capítulo A Minha Primeira Iniciação no Espiritismo, e hoje trouxemos aqui a sequência desse estudo, que é uma mensagem, aliás, uma mensagem muito interessante que estamos analisando, que é intitulada A Igreja Médium Senhor da, Paris, 30 de setembro de 1863. E esse espírito dizendo que é chegada a hora em que a igreja tem de prestar contas do depósito que lhe foi confiado, da maneira por que pratica os ensinos do Cristo, do uso que fez da sua autoridade, enfim, do estado de incredulidade a que levou os espíritos. Sabemos que a igreja ela foi forjada por seres humanos, ela não foi forjada por Deus, ela não foi forjada por Jesus. Foram seres humanos que se colocaram como proprietários de Deus, de Jesus, dos ensinamentos que eles nos enviaram para que nós pudéssemos crescer, melhorar, se apropriaram para, da forma deles, conduzir o povo a uma vivência cristã.
Só que nós sabemos que não importa qual é a denominação religiosa, qual é a filosofia, existem irmãos que são abnegados, ou seja, eles não querem fazer para si, eles não querem os louros da vitória, eles não querem serem beneficiados nem materialmente, nem porque fulano é muito bom e tal, serem elogiados. Não, tem seres abnegados. Agora, esses seres abnegados, em qualquer denominação religiosa e filosófica, são raros, inclusive dentro do movimento espírita. Tem outros irmãos, e aí em todo tipo de denominação, que se utilizam da chamada religião para se beneficiarem, quer materialmente, quer realmente por se sentirem os poderosos, etc. e tal. Nós sabemos, e Jesus alerta isso, já fostes recompensados na terra, não sereis recompensados nos céus. O que quer dizer, quando Jesus fala, para nós buscarmos, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua perfeição, para nós buscarmos, granjearmos amigos com as riquezas da iniquidade, para que vos recebam, disse Jesus, nos tabernáculos eternos, para que nós possamos cambiar, trocar, porque ele diz, buscai o tesouro dos céus, não buscai o tesouro da terra. O tesouro da terra, a traça consome, a ferrugem corrói, o ladrão rouba. No céu não. No céu significa exatamente os bens morais, os tesouros morais. E é isso que Jesus fala que é fundamental que nós busquemos. Não os tesouros da terra, mas os tesouros dos céus. Infelizmente, muita gente ainda, muitos espíritos ainda encarnados e desencarnados, buscam se beneficiar, se locupletar com as coisas da terra, com as coisas da materialidade. Querem ser vistos, como Jesus falou daqueles irmãos lá no passado, né? Fariseus hipócritas, né? Que é aquele fariseu chega batendo no peito lá no templo, Senhor, eu dou o dízimo do coentro, do cominho, etc e tal, eu jejuo, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, eu não sou igual esse publicano. E o publicano estava ajoelhado, com a cabeça baixa, contrito, orando ao Pai. E o fariseu, gritando, inclusive, para quem quisesse ouvir, que ele não era que nem aquele fariseu, aliás, que aquele fariseu não era igual àquele publicano, porque o publicano era tido como ladrão, né? E aí Jesus diz que quem saiu justificado do templo foi o publicano e não o fariseu, porque o publicano batia no peito dizendo, Senhor, eu pecador, me perdoa, Senhor. Ele estava com sinceridade. O fariseu não, o fariseu estava só da boca para fora. E como ele, muitos de nós ainda nos utilizamos desse tipo de soberba, né? Então, se utilizaram ao longo do tempo da religião para se beneficiarem materialmente, principalmente. Até hoje temos irmãos, infelizmente, para eles, que se beneficiam materialmente da fé do povo. E o que nós podemos fazer? Continuarmos na nossa pregação, continuarmos no nosso trabalho de evangelização, de levar realmente a doutrina espírita para todas as pessoas que queiram, porque não é obrigatório. É, na verdade, algo que chega quando nós já estamos cansados desse tipo de, entre aspas, religião, de rituais, de tantas coisas supérfluas, tantas coisas superficiais, e o fundo mesmo, o essencial, fica apagado. Então, é o que o Espírito está falando aqui, que a igreja teria de dar contas e que ela deveria realmente voltar à prática rigorosa dos preceitos do Evangelho. Isso significa que não tinha a prática dos preceitos evangélicos. É o que eu falei no início. Agora a Igreja Católica é outra igreja, não é mais aquela do século XIX. Então ela se reinventou. Ela está adequada 100%
Não creio, porque ainda existem muitos rituais, muitos sacramentos, etc. e tal, que poderiam ser perfeitamente abolidos. Mas nós também temos que entender que se existe aquela religião, é porque ela é necessária, porque tem alguém precisando daquele tipo de visão, alguém precisando daquela forma de culto. Se não houvesse necessidade, certamente não teria aquela religião. Então Deus não permitiria que algo acontecesse sem a necessidade. Então vamos continuar aqui para os 2 últimos parágrafos, onde ele diz: aliás, Roma já se mostra cheia de ansiedade e na cidade eterna se sabe, por inegáveis revelações, que a doutrina espírita causará dor viva ao papado, porque na Itália se prepara rigorosamente o cisma. Não é, pois, de espantar o encarniçamento com que o clero se lança ao combate contra o espiritismo, impelido pelo instinto de conservação. Ele, porém, já verificou que suas armas se embotam contra essa potência que surge. Seus argumentos não têm podido resistir à lógica inflexível. Só lhe resta o demônio, mísero auxiliar seu no século XIX. O Espírito aqui, então, está mostrando exatamente aquilo que nós vemos por aí, as pessoas dizendo que o Espiritismo é do demônio, etc. e tal, porque foi incutido isso na cabeça das pessoas. Nós vivemos hoje no Brasil e no mundo, não é só no Brasil não, gente, no mundo também. Eu trabalho com uma empresa do exterior e vejo que muito dessas fake news, dessas notícias falsas, circulam como se fosse verdade, para que possam incutir na cabeça das pessoas inverdades, ou seja, mentiras, para que eles possam, ou elas possam, se beneficiar de alguma forma daquela mentira. Então, nada a estranhar de que hoje o espiritismo seja considerado o demônio, porque foi incutido isso na cabeça das pessoas. E o próprio Jesus, há 2000 anos, disse: se chamaram Belzebu ao pai de família, quanto mais aos seus familiares, né? O último parágrafo diz o seguinte: ao demais, a luta está aberta entre a igreja e o progresso, mais do que entre ela e o espiritismo. Ela é batida em toda a linha pelo progresso geral das ideias e sucumbirá sob os seus golpes, como tudo quanto sai fora do seu nível. A marcha rápida das coisas há de fazer-vos pressentir que o desenlace não demorará muito tempo. A própria igreja parece compelida fatalmente a precipitá-lo. Espírito de Enfim, aqui um espírito nos dando essa mensagem muito interessante, e a gente nota que num determinado ponto esse espírito alerta muito de que não é uma guerra entre o espiritismo e a igreja, não, é entre a igreja e o progresso, a ciência. No caso era, né, no século XIX. Tanto é que logo no início ele diz que foram muitos, esses ensinos levaram ao estado de incredulidade aos espíritos. Então, meus irmãos, é isso que nós temos aqui para hoje. Graças a Deus, estamos aqui firmes e fortes. Não é nada demais que vai vencer a gente, não, né? Somos nós que nos derrotamos mesmo, a verdade é essa. Então vamos não nos derrotar, mas vamos fazer com que a nossa vida seja cada vez mais útil. Então valerá a pena qualquer sacrifício. Nós vamos encerrando o programa de hoje aqui, pedindo para que vocês permaneçam aí, porque vem aí o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, com a Marta Batista e o Antônio de Pádua. Até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Boa noite a todos. Estamos chegando aos seus lares através do programa Luz na Penumbra, no qual desenvolvemos de forma sistemática o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos iniciando o 5º capítulo, Bem-aventurados os aflitos, e hoje estudaremos causas atuais das aflições, que são os itens 4 e subsequentes. Para refletir conosco, estudar junto conosco, temos o nosso estimado Antônio de Pádua Barbosa e, sob a batuta do querido Pablo, na técnica, nós daremos prosseguimento. Olá, Tony. E aí, Marta? Tudo bem? Tá. É que realmente tratar das aflições é difícil. É uma coisa um pouco espinhosa, né? É verdade. Porque nós que temos consciência de que passamos por aflições, mas às vezes temos dificuldade de entender por que passamos pelas aflições, né? As aflições estão aí acontecendo e nós estamos reclamando, nos queixando, mas nós não atinamos para as causas dessas aflições. Ou quando procuramos buscar as causas, nós ficamos dizendo, mas por que acontece logo comigo isso? Como é que Deus permitiu isso? Então, eu acho que Kardec fez muito bem em trazer esse assunto para nos elucidar, para que a gente entenda realmente o que está acontecendo, porque a maneira que há de se resolver um problema é entender o problema primeiramente. Saber o que está acontecendo, de que se trata o problema, para depois buscar uma solução para o problema. Então, se nossos problemas são as aflições, Kardec dividiu as aflições em 2 tipos de aflições. Seriam as aflições cujas causas são atuais, ou seja, as aflições estão acontecendo e a causa, o motivo delas acontecerem, ocorreram ainda recentemente. E recentemente a gente entende por ser esta vida atual. Então aconteceram, né, nesta vida atual os motivos pelos quais nós estamos aflitos, estamos sofrendo, estamos chorando. E há outro tipo de causa, de aflições, cujas causas ocorreram em algum tempo remoto. Então, isso é um outro item que nós vamos estudar mais à frente. Hoje nós vamos nos ater primeiramente às causas atuais, porque são as que estão mais perto de nós, aquelas que nós temos condição de nos lembrar. As causas muito antigas, é bem provável que nós não nos lembremos delas. Mas essas que estão acontecendo agora recentemente, estão fresquinhas ainda, então é bem possível que nós não lembremos. Então Kardec vai tratar disso e nós que vamos ouvir temos que nos preparar para as carapuças que ele vai jogar aqui para cima da gente. Não vamos ficar tristes com ele, nem magoados, porque ele vai falar a verdade, gente. Então, se queremos mudar, vamos botar as carapuças. Então, vamos lá ver. As vicissitudes da vida são de 2 espécies, ou, se quisermos, tem 2 fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e da conduta dos que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho, de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões infelizes porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade e nas quais o coração não tomou parte alguma?
quantas dissensões e disputas funestas se teriam evitado com mais moderação e menos suscetibilidade. Suscetibilidade é o que a gente chama de fricote, pelanca. Parece que está sendo delicado aqui, mas eu vou ser direto. Entendeu? Nós não temos... Ele diz aqui, quantas dissensões e disputas funestas se teriam evitado com mais moderação, ou seja, botar a bola no chão, baixar a bola, e menos fricote, frescura. É isso que ele está dizendo aqui. Isso vem na cara da gente, não vamos nos enganar. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todos os gêneros. No fim da vida a gente reclama que está sem saúde, mas vai se lembrar dos abusos que cometeu quando era jovem contra a própria saúde? Não vamos nos esquecer disso, gente. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram as más tendências desde o princípio? Esse menino é terrível, mas coitadinho, o que tem, né? E vai levando. Quando vira um adulto mal-educado, grosseiro, desrespeitoso, a pergunta a Deus, por que eu estou sofrendo? Por que meu filho é ingrato? Vamos pensar, vamos examinar as causas anteriores. Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho e do egoísmo, da tola vaidade que produz a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem com a sua falta de respeito e a sua ingratidão. Ele está distribuindo carapuça aqui, gente. Que todos os que são feridos do coração pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente suas consciências, que remontem passo a passo a origem dos males que os afligem e verifiquem se, na maior parte das vezes, não poderão dizer: se eu tivesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante situação. Gente, é o que a gente mais faz. Eu não devia ter feito isso. Ou eu devia ter feito isso. Nós falamos isso toda hora, quando a bronca chega. Então, vamos pensar, vamos ser honestos conosco mesmos. A quem, portanto, deve o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios, mas em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, a má estrela, quando sua má estrela será sua própria incúria. Tem outros aqui que a gente acusa, terceirizando a culpa. A gente acusa o cunhado, o sogro, o genro, o vizinho, o síndico, o prefeito, o patrão, o empregado. A gente acusa um monte de gente pelas nossas aflições. Quer dizer, é muito mais fácil terceirizar a causa, terceirizar a culpa. É duro ter que olhar no espelho e reconhecer que a culpa está em nós mesmos. Os males dessa natureza fornecem seguramente um notável contingente nas vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar pelo seu aprimoramento moral, tanto quanto faz pelo seu melhoramento intelectual. Então, nós buscamos nas faculdades, nas academias, aprimorar o nosso intelecto. É louvável. Vamos estudar, vamos aprender. Mas será que tem alguma faculdade de moralidade? De caridade? Cristianismo? Moderação? Temperança? Será que há isso? Faculdade ensinando isso? Diploma disso? Não há. Nós temos que buscar dentro de nós isso. Nos bons exemplos que há por aí. E coibir as nossas tendências para as coisas erradas. Se nós sentimos que tem uma tendência para coisa errada, vamos fazer força. É difícil, eu sei, muitas vezes é duro para coibir, mas temos que nos esforçar, que esse esforço vai ser recompensado. A lei humana atinge certas faltas e as pune. O condenado pode então dizer que sofre a consequência do que fez, mas a lei não alcança nem
pode alcançar todas as faltas. Incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade e não sobre as que só prejudicam os que a cometem. Então, o que ele diz aqui? As nossas faltas que cometemos à sociedade, seja ela como sociedade ou como os sócios, que são os outros, os crimes que cometemos contra os outros e contra a própria sociedade, a lei pune. E nós vamos para a cadeia sabendo que vou para a cadeia porque eu roubei fulano, assassinei fulano, ofendi Beltrano. A gente sabe porque está lá. Ninguém está na cadeia lá achando que está aqui porque não fiz nada, sabe que fez. Agora, quando a gente começa um crime contra nós mesmos, a sociedade não pune, a justiça não pune. E quais são esses crimes contra nós mesmos? São esses que Kardec elencou aqui no item anterior. Né? A falta de compromisso com a nossa saúde, com a nossa vida, com nossos objetivos, com nossos deveres. Nós não cumprimos isso. E aí sofremos, porque quem é que vai pagar isso? Somos nós. É um crime contra nós mesmos. Não é contra o outro. Não estou cometendo crime contra meu filho por tê-lo deixado ficar um sujeito mal educado. É contra mim. Primeiro que eu vou sofrer, por isso que ele vai fazer comigo, eu vou sofrer. Então o crime é contra mim. Nenhuma sociedade vai me prender porque eu não dei educação ao meu filho. Nenhuma sociedade vai me prender se eu casei por interesse financeiro. Então, o crime é contra mim mesmo. Por isso está dizendo aqui, esse tipo de crime a sociedade não condena. Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixe impune qualquer desvio do caminho reto. Ou seja, quem está de olho em nós é Deus. É aquela, dito latino, cave cave, dominus vigiat. Ou seja, fique de olho porque o Senhor está vigiando. Fique de olho, fique esperto. E o Senhor está vigiando. E nós esquecemos disso. Não há uma só falta, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei, ou seja, a lei de Deus, que não acarrete consequências forçosas e inevitáveis. Ninguém escapa à lei de Deus. Ela é infalível. Daí segue que, nas pequenas coisas, como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo em que pecou. Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu mal. Dão-lhe experiência, fazem-lhe sentir a diferença entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar, a fim de evitar futuramente o que redundou para ele numa fonte de amarguras. Se não fosse assim, não haveria motivo algum para que se emendasse. Confiante na impunidade, retardaria o seu adiantamento e, por conseguinte, a felicidade futura. Na vida terrena, nós aqui cometemos um crime e fazemos toda a força para ocultá-lo. E muitas vezes temos sucesso nisso, conseguimos ocultar da sociedade o crime que cometemos, ficamos impunes e achamos que estamos numa boa, porque ninguém viu, ninguém soube, beleza. Mas Deus vê. Então os crimes que cometemos não ficam impunes para a lei de Deus. E por que é assim? É por nosso próprio benefício. Porque se não fôssemos punidos, no caso, pela lei de Deus, e aprendêssemos com a punição a não cometer esse crime novamente, insistiríamos em cometer esses mesmos crimes incessantemente e com isso retardaríamos o nosso progresso. E o meu progresso individual, ao ser retardado, retarda o progresso da humanidade. Então, além disso, eu estou cometendo o crime de atrasar a humanidade. Por causa do meu bem bom, do meu gosto por coisas que não prestam, eu atraso a vida da humanidade. E não pode ser assim. Eu tenho que ter o chamado, ter um alerta. E o alerta são as aflições. As aflições são um alerta. Então, eu estou aflito hoje por determinada situação, tem que refletir, mas por que eu estou passando por isso? Quem passa por isso, geralmente, é gente que faz aquilo assim, assim, assim. Será que eu fiz isso? Vou escarafunchar aqui na minha cabeça se nessa minha vida eu não andei fazendo isso alguma hora qualquer, ou deixado de fazer alguma coisa para evitar isso. E aí eu aprendo, pelo menos espero que se aprenda, né? Para não passar por... Se não está gostando da aflição, não quer passar por ela novamente, então é bom ficar esperto.
Não, é a outra página. Não, vou ler aqui o... É na que ela virou. A página virou. A página virou, Isso. Essa página, bem que eu estava achando estranha aqui. Não é o que eu estava falando. Algumas vezes, porém, a experiência chega um pouco tarde. É o que acontece às vezes com a gente, né? Você aprende quando chega na minha idade, que aprende, né? Muitas coisas que poderia ter evitado. Quando a vida já foi desperdiçada e turbada, quando as forças já estão gastas e o mal é irremediável, ou me impõe-se a dizer: se no começo da vida eu soubesse o que sei agora, quantos passos em falso teria evitado? Me parece até, se não me engano, a letra de um samba-canção da não sei se era Dolores Duran, falava aí, se eu soubesse o que fiz agora, não seria aquele ser que chora. Kardec poeta aqui, né? Então está aqui. Se no começo da vida eu soubesse o que eu sei agora, quantos passos em falso teria evitado? Se tivesse que recomeçar, eu me portaria de maneira inteiramente diversa. No entanto, já não há mais tempo. Só nos resta aqui passar pela aflição. Vamos torcer pelo menos que esteja servindo de aprendizado. Sim. Como o operário preguiçoso que diz: perdi o meu dia, também lhe diz: perdi minha vida. Mas assim como para o operário o sol se levanta no dia... Isso aqui que eu acho perfeito. Como assim para o operário o sol nasce no dia seguinte, dando início a uma nova jornada que lhe permite reparar o tempo perdido, também para o homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado em suas boas resoluções para o futuro. Na verdade, o operário fez lambança naquele dia, atrasou o serviço acumulou, mas no dia seguinte ele vai começar tudo de novo, ele pode trabalhar mais rápido e acertar tudo o que tem que acertar. Assim na nossa vida, eu estou aqui na minha idade, já vi que não dá para consertar as lambanças, mas eu vou ter outra vida, novinho em folha, para acertar o que eu fiz de errado aqui, não consegui acertar ainda nesta vida. Vou recomeçar de novo e vou tentar acertar e tentar não fazer novamente. Essa é a beleza da reencarnação, que nos permite reparar tudo aquilo que fizemos de errado para nosso próprio benefício e benefício da humanidade como um todo. Então nós temos que entender isso, buscar as causas das aflições atuais, enquanto podemos consertar e evitar que elas atuem novamente. As do passado muito remoto, que nós vamos estudar depois no outro dia, elas são mais difíceis, porque a gente muitas vezes não consegue se lembrar, não sabe, e fica aqui confuso, buscando o que foi, o que não foi, culpando Deus, culpando todo mundo, e é complicado. Mas vamos tentar, pelo menos, evitar as atuais, que, como diz Kardec aqui, a maioria dos nossos sofrimentos são causados pelas causas atuais. Não são as caras do passado. Porque eu nasci com esse karma. Porque minha programação reencarnatória. Esqueçam isso, gente. Isso acontece sim. Mas 90% dos nossos sofrimentos são causados pelo que estão fazendo hoje. Não foi programado na espiritualidade que eu fosse mal educado. Não foi programado. Então você vai nascer, uma reencarnação, que você vai ser muito mal educado. Não existe isso, Marco. Eu sou mal educado porque não tem vergonha. Entendeu? Eu sou egoísta porque eu não tenho vergonha. Entendeu? Eu sou orgulhoso porque eu não tenho vergonha. Não tem nada a ver com vida passada. Não, isso é coisa de agora. Eu tenho que tomar vergonha agora. Eu tenho que... Vamos estudar depois as causas anteriores, mas essas não são as principais. As principais são as atuais, que nós devemos trabalhar com muito carinho para que elas sejam eliminadas e não voltem a nos atrapalhar novamente, Marco. Então sigamos o conselho de Kardec, peguemos as carapuças e vamos dormir com elas para amanhã, que amanhã é um novo dia. Sem dúvida. Com certeza é uma questão, né, que nós já conseguimos, né, através do que Kardec nos oferece, a gente tem essa benfeitoria, né? A gente pode, conhecendo isso, começar a trabalhar e modificar alguma coisa. Porque aí você não precisa nem chegar no finalzinho da vida
e dizer que, se eu soubesse, né? Por quê? Você já percebeu, né, bem antes, embora possa não ser até no início, como seria o ideal, né? Que é uma questão de educação, uma educação voltada, moralizada, né? Voltada para a questão moral, mas se for na tua fase mediana de vida, já está ótimo, porque você já vai se poupar de muito sofrimento, né? Porque você vai evitar, bom, peraí, eu tenho que ser, né, ter mais temperança para enfrentar as coisas, eu tenho que ser mais cordato, eu tenho que buscar no relacionamento o amor e não as questões de interesse, as questões materiais, enfim, tudo isso vai te conduzir a escolhas melhores. E tendo escolhas melhores, você vai agir de forma melhor. E vai poupar sofrimento para o finalzinho da vida. Então, aquilo que você só iria progredir e agir de forma correta, de maneira a progredir em outra existência, você já está realizando agora. Quer dizer, metade do trabalho você já vai fazendo desde agora. Então é essa a importância que a gente tem que perceber no Espiritismo, que já nos oferece todas essas informações. Quer dizer, você já tem tudo isso, você só vai realmente persistir naquela conduta equivocada se realmente você for uma pessoa muito teimosa, né? Do contrário, você vai mudar toda a sua maneira de ver. Então, a sua postura, a sua posição vai ser modificada, porque você já vai constatar que aquilo pode ser uma causa atual de sofrimento, que vai te gerar N problemas, né? Inclusive até mesmo doença, né? Porque quando a gente fala da questão da imprevidência, né, que a pessoa que gasta tudo sem perceber, sem refletir que aquilo tem que ser ponderado porque ela deve vir a precisar no futuro, aquilo vai trazer para você no futuro dificuldade. Essa dificuldade vai gerar estresse, e o estresse vai gerar doença, né? Qualquer estresse gera doença. Então, N situações que você pode evitar, quer dizer, além das dificuldades que você vai evitá-las aqui, nessa existência, tendo menos sofrimento, você evita também aquilo que é o maior desafio do homem aqui na Terra, que são as doenças físicas, orgânicas, né? E aí, com certeza, você vai ganhar tempo, você vai progredir, vai avançar, que esse é o nosso objetivo aqui na Terra, e com certeza, além de tudo, sobretudo, você não vai ser infeliz. Então, que utilizemos todo esse manancial de informação a nosso progresso, né? Para o nosso bem. E vamos seguindo em frente. Não é isso, Tony? Então, por hoje ficamos por aqui, desejando a todos uma boa noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja.
acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.